Oi, sou Leandro, sou do Shalom. Faz 9 meses que eu estou no grupo de oração do Shalom. O nome do meu pastor é Dário, o nome do meu grupo é Ruar. Para mim tem sido meu motivo de viver. Não o Shalom em si, mas seguir a Deus, seguir o Salvador. Eu estou aqui para me falar um pouco da minha vida também e sobre o que já aconteceu comigo. Eu vim para cá do interior, cheguei aqui e comecei a me envolver com algumas coisas que não leva ninguém para frente. Bom, nesse bom tempo eu achava que eu era feliz, que eu vivia alegre, mas isso tudo era um engano na minha vida. Eu entrei no mundo do álcool, no mundo das drogas, passei muito tempo nisso, passei 2 anos nisso, 2 anos vivendo com drogas, e era vendendo, usando também, vendi muito mesmo, mas graças a Deus, Deus me libertou disso. Enquanto eu vivia nessa vida de vender drogas e tudo, viver em tudo errado, aconteceu algo aqui onde eu moro. Um jovem chamado Diego desapareceu, e aí surgiu um assunto que ele tinha caído dentro de um rio. O Diego, eu conheci ele aqui mesmo onde eu moro, ele sempre passava do colégio para casa, tem uma casa que sempre ficava aqui, um menino que eu nunca encontrei ninguém para falar mal dele. Nunca vi ele no meio da rua brigando, ou mesmo jogando bola. Era mesmo dentro de casa, obediente. Bom, e nesse dia que eu soube dessa notícia, eu senti uma grande... Bom, nesse dia eu senti uma grande vontade de ajudar, de procurar pelo Diego. Bom, e graças a Deus, aí a gente se ajeitou aqui, e eu fui para lá ajudar a família, né? E graças a Deus, bom, aí eu saí daqui de onde eu moro para ir ajudar a família lá. Teve o sábado, o primeiro dia de busca, aí eu não encontrei nada, ninguém conseguiu encontrar ele, nem vivo, nem morto, no socorro. Aí quando foi no domingo, segundo dia de busca, eu juntamente com outro jovem que estava comigo, e sua família, rezando muito, aí a gente conseguiu. A gente procurou antes, né, logo no mato próximo do rio, e sempre muita oração, muita reza perto do rio. Aí eu entrei no rio, e logo após os 3, 4 minutos que eu tinha entrado no rio, eu consegui encontrar o corpo. Aí voltei para avisar para todo mundo que eu tinha encontrado um corpo. Aí quando a gente chegou lá no corpo, eu não conseguia reconhecer o corpo, quem seria o Diego ou não. E também o rio estava com correnteza muito forte, o corpo estava do outro lado do rio. A gente não conseguia, ninguém teve coragem de ir no outro lado para pegar o corpo do Diego, amarrar ele e para puxar para o outro lado. Então, naquele momento, Deus me deu uma unção muito grande e eu consegui ir até lá, não com as minhas forças, mas com as forças de Deus mesmo, porque no momento lá eu me segurei no raminho muito fino, graças a Deus consegui amarrar a mão dele numa corda com que outras pessoas puxaram. E foi assim muito forte mesmo aquele momento, é o momento que eu sinto que ali ele estava junto comigo já, do próprio Deus. Bom, naquele momento que ali eu estava com o corpo do Diego tocando naquele corpo, e eu sentia algo muito forte dentro de mim. Mas só que como eu não conhecia a igreja, eu não conhecia o próprio Deus em si, eu não acreditava em mudança, em conversão, mas ali mesmo Deus já trabalhava na minha vida. Então ali aconteceu um mês, né? Aí eu fiquei, a família desde esse dia começou a rezar por mim, pedir pela minha vida.
Mas só que eu não parei de fazer o que eu fazia, eu não parei de vender droga, eu não parei de beber, eu não parei de fazer as coisas que hoje em dia eu considero como um lixo, que foi um lixo que graças a Deus passou na minha vida. Hoje em dia não me atrai mais, eu não me sinto mais atraído por nada disso. Não pela minha honra, é mais pela honra de Cristo, de Deus vivo que eu sirvo. E graças a Deus nisso, a família, ela sempre me ajudou, ficava me chamando para os eventos que tinha, para as coisas. E também algo muito forte que eu senti lá no dia no Shalom, foi o meu primeiro encontro assim, com o Shalom, foi no dia da missa do Diego, da missa do corpo presente. Aí ali a Gabriela veio até mim e fez uma oração muito forte em mim. Naquele momento Deus já agia muito em minha vida, só que eu não percebia, eu não conseguia entender aquilo ali. Eu não conseguia entender que ali era justamente a mão de Deus, mudando a minha vida, mudando o meu ser. Aí essa família do Diego, elas me ajudando muito, elas me convidaram para o acampamento de Jovem Shalom. Bom, eu não conhecia o que era isso, nem o que lá ia acontecer, o que lá tinha, tudo era muito novo para mim. Aí para a família eu falei que que ia pensar mais direito, ainda faltava mais ou menos para o acampamento, eles me avisaram, faltava 1 mês e 15 dias. Nesse tempo aconteceu muitas coisas para que eu não fosse, aconteceu muitas coisas mesmo, o inimigo tentando não deixar eu ir. E aí quando faltava um só dia para o acampamento começava na segunda, no domingo eu vim na casa da família e disse que eu queria ir, que eu gostaria de ir, que eu gostaria de uma mudança na minha vida, que a vida que eu levava não estava mais dando para me viver. Eu não estava mais conseguindo viver aquela vida. Então a família, ela fez a minha inscrição, na segunda eu fui para o acampamento. Lá foi tudo muito bom, graças a Deus, uma maravilha na minha vida. A minha mesmo, quando eu vi que era o que eu queria, foi na quarta-feira do acampamento. Foi quando, num momento de oração lá, muito profunda mesmo, uma oração fortíssima, eu perguntava a Deus o que faltava para que eu fosse um dele, um filho dele realmente, um seguidor dele, uma pessoa muito forte. Então naquele momento veio uma visão muito forte no meu consciente, uma coisa mais forte do que eu. Começou com um chão muito lindo, um gramado muito verde, e naquele gramado eu encontrei um Diego todo de branco, muito lindo, e ele pegou na minha mão, conseguiu me levar para um local que eu não consigo decifrar o lugar, e tão lindo que era. Nesse lugar, e esse lugar, um ser muito lindo, todo de luz, chegou para mim e perguntou para mim: Léo, você sabe por que você está aqui? E eu não consegui responder. Eu também não consegui olhar plenamente para esse ser. Era muita luz para os meus olhos, era muita coisa. Então o ser novamente perguntou para mim: Leandro, você sabe por que você está aqui? Aí eu consegui balançar a cabeça falando que não conseguia. Aí o ser falou para mim: fala para ele, Diego, por que ele está aqui? Aí nesse momento eu voltei assim naquele lugar, peguei aquele momento, não conseguia mais parar de chorar. Passei em média 2 horas chorando, pensando nisso e no que realmente tinha acontecido comigo, se aquilo realmente seria comigo, se o que eu tinha visto o Diego seria verdade ou imaginação da minha cabeça. E hoje na minha oração eu consigo perceber que aquilo ali foi verdade, que aquilo ali foi unção mesmo na minha vida. E no mesmo acampamento, um dia à noite, eu rezando lá, eu fui dormir rezando, a gente rezou um Pai Nosso, meu primeiro Pai Nosso que eu rezei, meu primeiro Pai Nosso, a minha primeira Ave Maria que eu rezei, assim, foi no Shalom, tudo.
E bom, foi maravilha lá, foi tudo de bom. Aí eu tive uma outra visão, que eu cheguei para Cristo no outro dia e perguntei para ele se aquilo realmente teria sido verdade. Se aquilo tinha sido verdade quando foi à noite de manhãzinha, de madrugadinha, Deus veio até mim. Assim, na minha barraca, eu dormindo, eu consegui ver Deus sorrindo para mim, para todos nós que ali estavam. Ele dava um sorriso muito belo e ali sumiu. Então desde aí foi que eu pude ver que realmente aquilo ali era para mim, era comigo. E hoje em dia eu me sinto assim, que é o seguinte, uma parte assim, da onde o Diego estava, hoje em dia eu estou lá, no projeto de juventude, seguindo a Deus, orando a Deus, toda maravilha. Bom, eu não sei se isso que aconteceu com o Diego foi para mim, que foi para minha conversão. Ele precisou morrer para que eu me convertesse, para que isso acontecesse comigo. Eu me sinto o seguinte, que se foi um sacrifício muito grande, que Deus sabe por que ele fez isso. Ele sabe por que hoje eu estou no caminho dele, trilhando um caminho verdadeiro, é um caminho de alegria, de muita paz, graças a Deus. Isso, as coisas que eu fazia de primeiro hoje em dia não me interessam mais. Eu não me apego mais a nada disso, eu não me sinto mais atraído por isso, graças a Deus, graças a meu Deus. Eu passei 8 anos bebendo direto, eu tentava passar um final de semana sem beber. Hoje em dia eu já estou com quase 9 meses que eu não bebo, graças a Deus, ao meu Deus, não por mim, mas pela força dele. E todo dia nas minhas orações eu peço a intercessão do Diego na minha vida, que ele... Peço a meu Deus, pela intercessão do Diego na minha vida. Porque realmente, se hoje em dia eu estou aqui, graças a primeiro a Deus, e a segundo o Diego. Porque se ele não tivesse agindo na minha vida, ele não estava na minha visão. Ele não estava no meu acampamento. Eu não tinha ido para o acampamento, porque eu não conhecia o Shalom. Eu não conhecia a igreja. Bom, gente, é isso que eu tenho para falar sobre mim, sobre a unção de Deus na minha vida, sobre a forma que o Diego entrou na minha vida, entrou em mim e fez muito. Deus fez muito em mim. Graças. Bom, só para encerrar, eu tenho mais um marco para contar. Quando eu ainda estava lá no acampamento, estava num momento de adoração ao Santíssimo. Então eu vi ali o Padre Antônio Furtado rezando, e muitos jovens, só que onde eu estava ele já tinha passado por lá e não tinha orado em mim. Então eu pedi a Deus, meu Pai, se essas duas visões for verdadeiras, fazer com que o Padre venha até mim e reze em mim. Bom, e foi algo magnífico. O Padre estava lá do outro lado, ele voltou até onde eu estava, rezando em jovem, e veio até mim, rezou em mim. Bom, ali para mim foi a confirmação de Deus, realmente, que tudo que eu passei ali foi verdade. Amém, Senhor.